O Vasco pode anunciar 2 reforços nos próximos dias, mas o mais importante não são os nomes, é o que essas contratações revelam sobre o futuro do clube. E pela primeira vez em muito tempo, parece que existe um planejamento de verdade no Vasco. Confira aí comigo no vídeo. Fala, torcida vascaína! Bom, depois do empate contra o Mirassol, que manteve o Vasco na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, uma coisa ficou muito clara para todo mundo. Esse elenco precisa de reforços, o que já foi falado muitas vezes. E parece que dessa vez, finalmente, a diretoria ouviu e resolveu acelerar esse processo. As negociações por Nelson de Ossa e Santiago Sousa estão muito bem encaminhadas e a expectativa é que sejam anunciados nos próximos dias. Internamente, eles são tratados como prioridades absolutas. Não são jogadores para compor elenco. São atletas escolhidos para mudar o nível do time de Pedro Emanuel. E isso é importante destacar. O Vasco não saiu procurando qualquer jogador disponível no mercado. Os dois fazem parte da chamada primeira prateleira de reforços mapeado pelo Departamento de Futebol do Vasco. Ou seja, são jogadores que já vinham sendo observados há bastante tempo. A ideia da diretoria é transformar completamente o meio de campo vascaíno. E cada um que chega com uma função muito bem definida. O Santiago Sousa é visto como um volante de marcação, um jogador de liderança, intensidade, força física e bem experiente. Aquele atleta que protege a defesa e dá equilíbrio ao sistema todo. Já Nelson de Ossa tem características completamente diferentes do Sousa. É um jogador de muita mobilidade, tem força, chega bem ao ataque, finaliza de média distância muito bem, consegue carregar a bola e pode atuar praticamente em todas as funções ali do meio-campo do Vasco. Mas, na prática, o Vasco quer ganhar qualidade, intensidade e poder físico no setor mais importante do time. Existe um outro detalhe também muito interessante. A diretoria, junto com o Felipe, trabalha com a ideia de montar o meio-campo sem depender de um camisa 10 clássico. A proposta é atuar com 3 jogadores de muita intensidade no meio-campo. Um trio formado por Sousa, Thiago Mendes e De Ossa. Segundo a matéria do GE, Pedro Emanuel gostou da ideia e aprovou completamente esse modelo de jogo. Ou seja, os reforços estão chegando dentro de um planejamento tático. Não são contratações aleatórias como havia sido contratado alguns jogadores. Mas a reformulação não termina por aí. Muito pelo contrário. A diretoria entende que o elenco ainda está longe do ideal e todo mundo sabe disso. Depois de De Ossa e Sousa, o Vasco pretende contratar mais 3 jogadores. Um atacante de lado, um centroavante de ofício e um zagueiro. Bom, e na minha humilde opinião, essas 3 posições também são prioridade. O Vasco sofre demais na defesa, o ataque desperdiça muitas oportunidades e falta velocidade pelos lados do campo. Sobre o centroavante, a própria diretoria já percebeu aquilo que a torcida fala há meses. O Vasco precisa de um camisa 9 de impacto imediato, porque Breni e Spinelli tiveram oportunidade suficiente e até agora não convenceram. O clube entende que falta um atacante de um outro nível, um jogador bem decisivo, muito mais decisivo e experiente que resolva os jogos. E pelo que tudo indica, desta vez a diretoria pode até abrir mão daquela política de contratar atletas mais jovens pensando em revenda. Agora o objetivo é outro, trazer alguém que entregue resultado imediatamente, porque o Vasco tem senso de urgência, porque o Vasco não pode mais esperar. Outro ponto importante são as negociações. A novela envolvendo Nelson de Ossa já está aproximadamente mais de um mês aí, está durando muito essa novela. O Vasco chegou a um acordo com o Real Betis, mas todo aquele período de intervenção judicial da SAF arrastou e atrasou bem as conversas. Depois apareceu um novo obstáculo. O técnico Manuel Pellegrini pediu para que o jogador permanecesse no elenco. Inclusive, De Ossa voltou a ser utilizado pelo clube espanhol e já atuou como um falso centroavante em alguns momentos. Mesmo assim, a expectativa do Vasco continua sendo concluir a negociação nos próximos dias e trazer o colombiano ainda esta semana. Já a negociação por Sousa caminhou de forma mais rápida. O Vasco acompanha o volante desde o ano passado, já conhecia toda a situação contratual e existe um detalhe importante. O Racing entende que é o momento ideal para vender o jogador. Ele tem apenas 1 ano e meio de contrato e o clube argentino atravessa dificuldades financeiras. Por isso, as conversas evoluíram rapidamente. No fim das contas, o objetivo é muito claro: dar mais opções para Pedro Emanuel poder trabalhar o time. Melhorar o time titular e fazer um Vasco reagir, porque ainda tem bastante Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana.
E do jeito que está hoje, esse elenco dificilmente vai conseguir competir em alto nível nas 3 competições. Agora, resta saber, esses reforços vão realmente mudar a cara do Vasco? Ou ainda será necessário contratar mais jogadores para tirar o time dessa situação? E eu quero saber a opinião de vocês. De Ossa e Sousa são suficientes para mudar o nível do Vasco? Ou a diretoria ainda precisa trazer um grande camisa 9 e um zagueiro de peso? Comenta aí embaixo e vamos debater.